E aí, pessoal, espero que esteja tudo na paz. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tecnologia, né? Fluxos de informações. Na verdade, na tela, mostra para nós que isso vai começar na terceira revolução industrial, né? Também conhecida como revolução técnico-científica informacional. Tá? Principalmente na década de 70, né? Nas últimas décadas do século 20, principalmente na década de 1970. Tá? Aí é a etapa da industrialização com tecnologia avançada, né? Como a própria informática, né? Que a gente utiliza muito nos dias de hoje, a robótica, as telecomunicações, a química fina, biotecnologia, tecnologia genética e uma série de outras, né? Nós estamos vivenciando esta terceira revolução industrial. Na verdade, degraus acima disso estão sendo construídos, né? Já se fala de quarta revolução industrial, né? Com a robótica, biotecnologia. Por alguns já é considerada uma nova raiz, o que seria a quarta revolução. Tá bom? Mas vamos então, dentro desse contexto da terceira revolução industrial, falar um pouco sobre tecnologia e fluxo de informações, ok? Então, com o avanço da revolução técnico-científica informacional, diminuiu a oferta de trabalho pouco qualificado, afinal foram substituídos pela robotização. A gente fala sobre desemprego estrutural, aquele onde as profissões que já não exigem tanto a mão de obra humana, o esforço humano, né, está colocando agora máquinas, robôs especializados para desenvolver determinadas atividades, né, determinados exercícios, determinados movimentos, né, que já se imita a ação humana, né? Braços robóticos já operam pessoas. Braços robóticos já ajudam outras pessoas na indústria automobilística, na construção de automóveis, né? A gente tem hoje aí a inserção da tecnologia dentro da área industrial, dentro da área profissional, como nunca se tinha visto antes, né? Então, pessoas estão perdendo empregos para máquinas, para robôs, né? Isso nós vamos chamar de desemprego estrutural. Razão, os serviços cresceram consideravelmente nas últimas décadas. Tá? A gente vai ter aí também a abolição de algumas profissões, né? Algumas profissões deixam de existir, como a de datilógrafo, pessoas que antes utilizavam máquinas de escrever para trabalhar, para escrever, imprimir, né, certos livros ou até mesmo documentos. Isso não existe mais, datilógrafos. Hoje são pessoas que usam computadores, né, ligados à informática. Hoje está tudo modificado, né, e outras profissões vão surgindo. Enquanto profissões vão desaparecendo, outras profissões vão surgindo. Tudo isso faz parte desse meio de fluxo de informação, né, de modernização de todos os processos existentes hoje no planeta Terra. Tá? E aí, na tela, nós vemos a informática. A informática hoje que o ser humano praticamente não consegue mais viver, né, sem esse meio tecnológico. Na verdade, viver seria grave, né? A gente falar dessa forma. Para sobreviver, nós precisamos do básico, né? Seja os alimentos, a própria água. Mas a informática hoje ela está tão ligada ao ser humano que sem ela nós teríamos que modificar toda a estrutura de vida que as pessoas têm hoje. Né? A informática ela se tornou quase que mais um membro do corpo do ser humano. Tá? A informática não se restringe apenas a um computador, mas ao desenvolvimento de um conjunto da ciência aplicada que permitiram, a partir do computador, a relação do mundo entre as pessoas e as empresas nos últimos anos. Okay? A informática, então, tem essa importância nos dias de hoje. Telemática. Já ouviu falar sobre telemática? Na tela aí. A telemática é a conexão de redes de comunicação a partir de computadores, celulares, TV a cabo, ondas de rádio. Graças a ela, a comunicação no mundo é instantânea, ou seja, de uma forma simultânea, né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, as mensagens chegam praticamente em tempo real, a gente está sendo informado como nunca antes. Antigamente as notícias levavam um certo tempo até chegar a você, até abranger a grande massa, né? Tudo demorava, né, conforme
a estrutura que era oferecida, né? Mas com o desenvolvimento da tecnologia, hoje nós temos essas mensagens, hoje nós temos informações em tempo real, instantâneo, né? Tudo graças à internet, à telemática, né? Como a gente vê aí, ó, a comunicação no mundo é instantânea, permitindo a existência de multinacionais pelo mundo, né? Empresas que têm a sua sede, a sua matriz no seu país de origem, e essa mesma empresa acaba sendo desenvolvida em todos os cantos do mundo, né, a partir de suas filiais. Um grande exemplo é a Coca-Cola, né, conhecida no mundo todo. Ela é americana, ela tem sua sede nos Estados Unidos, mas as filiais estão espalhadas pelo mundo todo, inclusive aqui no nosso país, o Brasil. Ok? Na tela nós vemos aí algumas imagens, né, que simbolizam a robótica. Ok? Não precisa ter uma imagem humana para ser um robô, mas eles são máquinas inteligentes, muitas vezes capazes de tomar decisões sozinhas, executando muitas vezes trabalhos melhores que humanos. A desvantagem sobre a robótica é o desemprego, né? Como eu falei para vocês no início, o desemprego estrutural. Afinal, muitos capitalistas investem em robôs em lugar de operários, em lugar de pessoas. Pessoas, né, seres humanos, são deixados de lado para que agora possam entrar em seus lugares robôs, máquinas, né, que vão fazer esse trabalho muitas das vezes mais rápido, né, infelizmente às vezes de uma forma eficiente. Infelizmente que eu digo porque os investimentos estão sendo, por conta disso, investidos no robôs, né? Estão indo para os robôs, para as máquinas e deixando pessoas desempregadas. Esse é o ponto negativo. Afinal, né, os robôs não ficam doentes, não pedem aumento, não ficam grávidos, né, não fazem greves, não têm preguiça, não vai ao banheiro, né? Infelizmente, os grandes empresários estão pensando apenas nos lucros, né, em ganhos, e esquecendo que o ser humano, né, deveria ser o foco, onde ele faz parte de todo esse processo. Então ele também deveria ser valorizado, né? O ser humano deveria sempre ser mais valorizado. Biotecnologia na tela. Agora, pessoal, a gente não poderia deixar de falar sobre isso porque faz parte desse grande avanço, né, científico e tecnológico, né, que vem a ser a manipulação de genes de plantas, né, de vegetais e animais também, né? Isso vai transformar a genética, né, desses vegetais e desses animais e trazer, né, para as pessoas um bem-estar social, pelo menos na visão da indústria farmacêutica, né, que ganha cada vez mais espaço na criação de substâncias novas em virtude desse bem-estar. Isso é muito criticado hoje em dia porque será que esse bem-estar realmente é oferecido à população? Ou toda essa manipulação genética, nessa modificação genética pode trazer malefícios à saúde humana, né? Entram aí os produtos transgênicos, né, alimentos transgênicos, que devido terem sofrido a essa manipulação genética, pode sim, consequentemente, oferecer algum mal-estar, alguma enfermidade, né, nas pessoas. Infelizmente, isso é muito complexo, é um assunto polêmico, tá? Mas o que a gente tem de informação sobre biotecnologia é isso, né? Onde a modificação genética de animais e vegetais vem acontecendo. Inclusive, clonagem, né, de animais também estão dentro desse mesmo pacote. Ok, pessoal? Na tela, pessoal, a gente vê uma imagem extremamente interessante, né, sobre o que seria o ENIAC, ok? O primeiro computador em funcionamento, né, em 1940. Né? Olha quantos fios, quantos aparelhos de tamanhos muito maiores do que estamos acostumados a ver hoje, e as mulheres ali operando. Os objetos técnicos que possibilitam a globalização, né, a gente tem esse exemplo, o ENIAC, em 1940, sendo considerado o primeiro computador do mundo. Como sabemos, a evolução das tecnologias de transporte e comunicação foram responsáveis pela aceleração do processo de globalização, e ela, por sua vez, fez com que haja maior integração entre os lugares, tornando-os mais próximos. E a gente, dentro da terceira revolução industrial, vem falar sobre isso. O fluxo de informação hoje é extremamente mais futurista, né? Muito mais integrador, onde as mensagens e informações chegam em tempo real, né, de forma instantânea, como a gente falou no início. E fica aí para nós essa imagem extremamente importante. Não sei se vocês já tinham visto antes por aí, mas então tá aí para vocês o primeiro computador ENIAC em funcionamento em 1940, né, próximo à metade do século XX. Ok?
Uma curiosidade aí para vocês, o ranking dos países com maior quantidade de satélites em órbita. Nós temos aí do maior ao menor na tela: Estados Unidos da América, China, Rússia, multinacionais representando aí um grande mercado, né, espalhado por todo o mundo, o próprio Japão, uma grande economia importantíssima no Extremo Oriente, o Reino Unido, a Índia, o Canadá, aqui no continente americano, Luxemburgo na Europa, Alemanha na Europa, Espanha na Europa e Argentina aqui na América do Sul, né, na América Latina. Temos aí o ranking dos países, esses aí, como eu disse para vocês, onde eles têm a maior quantidade de satélites em órbita aí em volta do nosso planeta Terra, ok? E para fechar, vamos falar sobre o controle e vigilância da internet aí na tela. Para que a internet esteja à disposição de toda a população mundial, são necessárias infraestruturas básicas que, em geral, são controladas por empresas de comunicação ou pelos governos. Por sua vez, os países centrais são aqueles, pessoal, ricos, desenvolvidos, ok? O mais próximo aqui de nós, no continente americano, é os Estados Unidos, né? Um país central que, na verdade, aí exerce uma hegemonia pelo mundo todo, né? Nosso mundo é unimultilateral, né? Sendo esse país liderante, né, na verdade, que exerce essa certa liderança, hegemonia no mundo todo, é os Estados Unidos. E eles possuem certas primazia, né, liderança no controle das telecomunicações, seja devido às infraestruturas preponderantes, seja por abrigarem grandes empresas do ramo, com destaque para os Estados Unidos, né, como a gente acabou de falar. Multinacionais como Facebook, já ouviram falar sobre isso? E Google têm suas matrizes nesse país, né? Google e Facebook estão nos Estados Unidos, as sedes estão lá, o que faz com que ele esteja no centro da difusão de informações que circulam em escala global, pelo mundo todo. Então, pessoal, nesse sentido, mesmo que a internet seja vista como um instrumento de comunicação democrático, a distribuição da informação está concentrada nas mãos de quem? Das empresas multinacionais e governos que representam os interesses das economias hegemônicas, das economias liderantes, daquelas que querem conquistar o mundo, ok? Nós temos aí do primeiro ao quinto lugar no ranking, né, as 5 maiores empresas de telecomunicações do mundo. Vamos ver quais são. Em primeiro lugar, Estados Unidos, né? Não poderia deixar de ser. Primeiro lugar aqui na América. Segundo lugar, também outra empresa americana, né? A Verizon. Em terceiro lugar, China Mobile, né? Chinesa. Em quarto lugar, nós temos a SoftBank, japonesa. E em quinto lugar, Nippon Telegraph and Telephone, né? Japonesa também. Então nós temos aí, né, os Estados Unidos representando a América, China e Japão representando o continente asiático. Ok, pessoal? Então a aula fica por aqui com essas informações. Espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido. Qualquer dúvida, coloque no post. A gente se encontra numa próxima aula. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.